Bom dia, galerinha. É o seguinte, na última aula nós vimos sobre tipologia textual, se o texto é dissertativo, se é narrativo, se é descritivo, se o texto é injuntivo, ou, né? Então, são os tipos dos textos. Agora, o assunto de hoje é sobre coesão textual. De repente, você não sabia que possuía esse nome, tá? Mas isso você sempre usou em qualquer texto que você tenha escrito. Coesão textual, ela pode ser de dois tipos. Se é uma coesão que se verifica entre duas orações, aí você tem uma sequência de orações. Então, se essa sequência de orações, se ela estiver certinha, nós diremos que esse período composto por essas orações é um período coeso, um período que você tem a coesão correta, adequada. Bom, você também tem a coesão referencial. A coesão referencial, aí o que acontece? É quando você tem um termo e esse termo faz referência a um outro termo. Veja só, faz referência, ele aponta para outro termo. Então, o que acontece? A coesão referencial, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você não repita determinado termo. Por exemplo, tá? Vamos supor, você tem aqui essas maneiras aqui de estabelecer a tal da coesão referencial. Hiperônimo, hipônimo, nome de genérico, redução, pronominalização, grande, né? Pronominalização, é de pronome, uso de pronome, né? Sinonímia e titulação. Vamos ver um por um, devagar. Primeiro, hiperônimo e hipônimo, você já pode ter feito isso em um texto, só não sabia que tinha esse nome. Vamos supor que você esteja redigindo um texto e você fale sobre, assim, meio de transporte, tá? E aí você usa automóvel, ônibus, caminhão, né? Navio, avião. Bom, são meios de transporte. O hiperônimo de avião, de automóvel, enfim, o hiperônimo são meios de transporte. Meios de transporte é o hiperônimo dos veículos. Veículos também é outro hiperônimo. Então, automóvel, caminhão, bicicleta, avião, navio, todos esses hipônimos têm o seu hiperônimo. O seu hiperônimo pode ser a palavra veículo ou a expressão meio de transporte. Bom, então, essa relação aqui, você de repente fez em algum texto, só não sabia que tinha esse nome. Um outro exemplo, eu diria assim, se eu dissesse assim, boi, cavalo, cachorro, homem, qual seria o hiperônimo desses animais que eu citei agora? Aí você vai pensar, se eu dissesse mamífero, seria um bom hiperônimo? Sim, porque veja que eu misturei os animais, né? Eu disse boi, eu disse cavalo, eu disse boi, eu disse cavalo, eu disse cachorro e eu disse homem. Botei homem no meio desses animais. Então, mamífero ficou legal como hiperônimo. Não ficaria legal se eu pusesse assim, animais de quatro patas? Aí não, porque se o homem está no meio, animais de quatro patas não seria um bom hiperônimo. Não ficaria bem. Mas eu citei o homem. Então, se eu disser mamífero, que o homem é um mamífero, então ficou legal. Então, a ideia do hiperônimo é exatamente essa. É você especificar um grupão
de seres por um termo só. Nome genérico é o seguinte: o bom do nome genérico é que você evita usar a maldita palavra coisa. A palavra coisa, ela, por si só, ela tem uma noção indefinida, vaga. E num texto, por exemplo, num texto de concurso, num texto dissertativo, em que o seu texto tem que ser claro, tem que mostrar definição, tem que convencer, tem que ter persuasão na argumentação, você colocar a palavra coisa não fica bem. Não fica bem mesmo. O valor daquela argumentação, ele se esvai, ele se perde. Então, evite não, esqueça essa bendita palavra coisa. Você tem dezenas de nomes genéricos para substituir a tal da palavra coisa. Por exemplo, nome genérico, vamos supor, questão, o fato, a situação, o fenômeno, o evento, as pessoas, os seres, são nomes genéricos, tá? Então, o problema, o assunto, são nomes genéricos. Você deixar de usar essas palavras e botar a palavra coisa, não vai por mim, você vai perder ponto. Então, nome genérico é um grande aliado seu quando você está escrevendo. O outro é redução. Redução é muito interessante, porque quando você, por exemplo, cita o nome de uma pessoa famosa, aí você pode fazer uma redução. Aí você pensa assim, como assim uma redução? Vamos supor, no primeiro parágrafo do texto, você vai e cita, naquela ocasião, o presidente Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas. Tá? Mais abaixo, você não vai, né, falar de novo o presidente Getúlio Vargas. Se você puser só Vargas, pronto, acabou. Aí está a redução. O presidente Getúlio Vargas, você reduz para Vargas. Então, redução também é uma maneira muito interessante de você estabelecer coesão no seu texto. Depois de redução, você tem uso de pronominalização, é o uso de pronomes. Por exemplo, você numa primeira frase, você bota assim, João e Marília estiveram de férias, tal, 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 aí faz o texto. Mais adiante você diz assim, eles, esse eles, o pronome eles, faz referência, mantém a coesão referencial com João e Marília, que foi dito antes. Sem ser o pronome eles, outros pronomes, entendeu? Por exemplo, se o aquele, este, isto, esta. Também, sem ser o uso de pronomes, você tem o uso de advérbios também. Por exemplo, lá, aqui, agora, nesse momento. São pronomes que mantêm essa coesão referencial. Sinônimos, lógico, sinônimos não podia faltar. Por que sinônimos? Porque, por exemplo, vamos supor que você tenha usado num texto, primeiro parágrafo, a palavra droga. Mais adiante, que sinônimo poderia ser usado no lugar de droga para não ficar repetitivo? A palavra tóxico. Ficaria bom, né? Ficaria bem colocado. Mais adiante, para não ficar nem droga nem tóxico, narcótico, são palavras sinônimas. Então, o uso de sinônimo também, aliás, além de enriquecer o vocabulário, evita a repetição e mantém essa coesão referencial, o uso de sinônimos. E a titulação. Titulação funciona assim. É o uso de título. Suponhamos que você, num texto, você venha falando sobre música popular brasileira. E aí, você cita, por exemplo,
Roberto Carlos, suponhamos. Aí, mais adiante, você vai e coloca mais adiante o rei da música, tá? Um outro exemplo, você vai falar de futebol, aí você, num parágrafo, cita Pelé. Mais adiante, você diz o rei do futebol. O rei do futebol, o título, lá, valendo referência com Pelé. Então, o uso de título também caracterizando, de título que caracteriza uma pessoa famosa. Também é uma maneira de você estabelecer essa coesão referencial, tá bom? Na plataforma você vai encontrar um exercício de coesão, que eu faço esse exercício, depois eu vou divulgar a resposta no próximo vídeo. Um abraço.